Mulher grávida foi abandonada na estrada, mas um fazendeiro solitário mudou sua história. Você acredita que um estranho pode mudar o rumo de uma vida, mesmo quando tudo parece perdido? Se essa pergunta mexeu com você, já se inscreve no canal, porque hoje você vai ouvir uma história que vai tocar seu coração de verdade. Ela estava sozinha, grávida, abandonada na beira de uma estrada de terra, embaixo de chuva forte, sem saber se viveria para ver o rosto da própria filha. Mas naquele mesmo dia, o destino colocou em seu caminho um homem marcado pela dor. O que ninguém sabia é que o encontro dos dois esconderia uma verdade que só seria revelada no final e que mudaria a vida dos três para sempre. Fica até o final, porque o que essa mulher contou depois do nascimento da filha fez até o homem mais duro da cidade chorar. Miguel era conhecido em São Bento das Palmeiras como um homem bonito, forte, dono de uma fazenda que herdou do pai, mas poucas pessoas sabiam da tristeza que carregava no peito. 5 anos atrás, ele ia se casar com a mulher que amava, a Laura. Ela era a luz da vida dele, cheia de sonhos e planos para o futuro. Mas, numa noite chuvosa, enquanto voltava para casa depois de uma festa de noivado, o carro de Laura derrapou na estrada molhada e ela não resistiu. Desde aquele dia, Miguel mudou. Parou de ir à cidade, evitava as festas, e a fazenda, que antes tinha risos e música, ficou silenciosa. Ele se fechou no seu mundo, amargando a dor da perda e a culpa que sentia por não ter podido salvá-la. Numa tarde, seu amigo João, que cuidava dos cavalos, tentou falar com ele. Miguel, meu amigo, você não pode viver assim para sempre, não. A vida vai te dando motivos para continuar, mesmo quando parece que acabou. Miguel olhou no rosto do amigo com os olhos cansados e respondeu: João, eu não sei mais o que é seguir em frente. Tudo o que eu queria era ter ela aqui, ao meu lado. Sem Laura, essa fazenda é só terra e silêncio. João suspirou, sem saber o que dizer, porque ele próprio sentia a falta daquela alegria que Miguel tinha antes. E foi assim que Miguel viveu nos últimos anos, isolado, cuidando da terra, mas sem cuidar do próprio coração. Até o dia em que uma mulher, frágil e grávida, apareceu na beira da estrada. Era um fim de tarde nublado, quando Miguel voltava da cidade com algumas compras para a fazenda. A chuva começava a apertar e a estrada de terra estava escorregadia. Foi quando ele viu algo que o fez frear o cavalo de repente. Ali, deitada na beira da estrada, estava uma mulher. O vestido sujo, o rosto pálido e a barriga já bem grande, quase prestes a explodir. Ela tremia, parecia ter perdido as forças. Miguel desceu rápido, com o coração batendo forte. Moça, você está bem? Precisa de ajuda? Ele chamou com a voz firme, mas com uma doçura que há muito não mostrava a ninguém. Ela abriu os olhos fracos e tentou sorrir. Meu nome é Camila, ela disse com a voz trêmula. Estou grávida. Me abandonaram. Não tenho para onde ir. Miguel sentiu uma mistura de tristeza e um desejo protetor que ele não sabia que ainda tinha. Vem comigo, ele falou, pegando seu braço com cuidado para não machucar. Vou te levar para minha fazenda. Lá, você vai ficar segura. Enquanto a chuva começava a cair forte, Miguel levantou Camila com cuidado. Sentiu o peso da gravidez e a fragilidade dela e montou no cavalo devagar, guiando pela estrada enlameada. Durante o caminho, Camila ficou em silêncio, com os olhos cheios de lágrimas. Miguel não perguntou, apenas segurou a rédea e deixou que o silêncio fosse o que os unisse naquele momento. Chegando à fazenda, ele a ajudou a entrar. Colocou uma manta sobre ela e preparou um canto para que ela pudesse descansar. Por que ninguém te ajudou antes? Miguel perguntou baixinho enquanto trazia água fresca. Camila desviou o olhar com medo, como se carregar aquela história fosse um peso que ela não queria dividir. Eu fugi. O pai da minha filha me abandonou. Não tenho ninguém. Miguel olhou para ela, sentindo um nó no peito.
como se aquele encontro fosse o começo de algo que ele nem imaginava. Naquela noite, enquanto a chuva tamborilava no telhado da casa simples, Miguel ficou olhando para Camila dormindo. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez, só talvez, a vida ainda pudesse surpreender. De que cidade você está assistindo essa história? Quero saber de onde vem esse coração que está ouvindo essa dor e esse amor. Nos dias que se seguiram, Miguel fez tudo para cuidar de Camila. Preparava a comida com cuidado, arrumava a casa e ficava atento a cada detalhe, como se aquela mulher fosse a última coisa que ele tinha para proteger. Mas Camila permanecia quieta, com o olhar distante. Uma noite, sentados à beira da fogueira, Miguel tentou quebrar o silêncio. Camila, você pode confiar em mim. O que aconteceu para você sair assim, sozinha, grávida e sem ninguém? Ela olhou para o fogo, pensativa, e depois baixou o olhar, como se cada palavra custasse um esforço enorme. O pai da minha filha, ele não é o homem que eu pensei que fosse, disse com a voz quase um sussurro. Quando descobri que estava grávida, ele mudou, ficou agressivo, controlador. Eu tinha medo dele. Miguel apertou os olhos, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Você sabe que ele pode te encontrar aqui? Ela assentiu, apertando as mãos no colo. Por isso eu fugi. Saí de casa no meio da noite, sem nada, só com a esperança de um lugar seguro para minha filha nascer. Eu não queria que ela crescesse com medo, como eu vivi. Miguel respirou fundo, olhando para o céu estrelado. Você está segura aqui comigo, Camila. Eu não vou deixar nada te acontecer. Ela olhou para ele pela primeira vez, com algo diferente nos olhos. Um brilho de esperança, tímido, mas real. Obrigada, Miguel. Eu não sei o que seria de mim sem você. E naquela noite, enquanto o silêncio da fazenda era preenchido apenas pelo barulho do vento, os dois compartilharam a dor e o medo. E sem perceber, começaram a construir uma ponte entre seus corações. Os dias foram passando e Camila começou a se levantar cedo, mesmo com o peso da barriga e o cansaço no corpo. Ela lavava a louça, varria o terreiro e ajudava no que podia dentro da casa. Miguel não pedia nada, mas observava em silêncio, admirado com a força dela. Certa manhã, ele a viu tentando carregar um balde com água do poço. Saiu de onde estava e foi até ela, rápido. Não precisa fazer isso, Camila. Vai acabar se machucando. Ela sorriu de leve, suando sob o sol. Eu preciso me sentir útil. Não quero atrapalhar. Miguel pegou o balde com uma das mãos e respondeu sem olhar para ela. Você não atrapalha em nada. Essa casa estava vazia demais antes de você chegar. Camila ficou em silêncio, sem saber o que dizer. Naquela frase havia mais do que cortesia. Havia verdade e carinho. Na varanda, nas tardes mais tranquilas, os dois começaram a conversar. Miguel contava histórias da roça, do tempo que ajudava o pai a plantar feijão. Camila falava da infância difícil, da mãe que morreu cedo e da vida dura que levou em São Paulo. As conversas viraram rotina. O silêncio entre eles já não era mais constrangedor, era confortável. Um tipo de paz que nenhum dos dois sabia que existia. À noite, quando o céu da fazenda se enchia de estrelas, Camila sentava perto da janela do quarto e acariciava a barriga. Miguel, do outro lado da porta, observava sem ser visto. E em seu coração, algo que estava adormecido começou a despertar, mesmo que nenhum dos dois dissesse em voz alta. A solidão que existia ali estava começando a perder espaço. A chuva caiu fina naquela tarde de domingo. Camila estava sentada na varanda com os pés apoiados numa almofada. A barriga parecia maior a cada dia. Miguel chegou devagar, trazendo uma xícara de chá de erva doce. Ajuda com as dores, segundo minha mãe, ele disse, oferecendo com um sorriso tímido. Ela pegou a xícara com cuidado e agradeceu com um aceno suave. Miguel, posso perguntar uma coisa? Ele assentiu, sentando-se do outro lado da varanda. Você já amou alguém? Miguel ficou em silêncio por alguns segundos. Depois encarou o céu nublado e respirou fundo.
como quem puxa do peito algo guardado há tempo demais. Já, o nome dela era Laura. A gente ia se casar, mas ela morreu num acidente faz 5 anos. No dia que estava voltando para casa com o vestido de noiva, Camila apertou a xícara com as 2 mãos, como se quisesse aquecer também o coração. Sinto muito, ela disse olhando nos olhos dele. Eu nunca mais consegui olhar para outra mulher, até agora, Miguel respondeu, quase sem perceber que tinha dito em voz alta. Camila corou, mas não disse nada. Apenas olhou para o chão, emocionada. Eu também amei um dia, ela disse depois de um tempo. Achei que seria protegida, mas fui enganada. Quando fiquei grávida, ele mudou. Gritava, me humilhava, dizia que ninguém ia me querer com um filho. Miguel apertou os punhos. Ele não tem ideia da mulher forte que você é. Camila sorriu com os olhos marejados. Pela primeira vez em muito tempo, alguém a enxergava de verdade. Obrigada, Miguel. Você tem sido mais do que abrigo. Tem sido luz. Ele não respondeu, mas ficou ali, ao lado dela, enquanto a chuva caía leve no telhado, como um pano molhado limpando as marcas do passado. Ali, naquele silêncio cheio de sentimentos, os dois perceberam que talvez ainda existisse chance de recomeçar, mesmo depois de tanta dor. Se essa história já mexeu com seu coração até aqui, deixa seu like. Isso ajuda demais a continuar trazendo histórias como essa. O sol mal havia se levantado quando Camila sentiu as primeiras dores. A barriga crescia, apertando cada vez mais, e o momento que ela tanto temia finalmente chegava. Miguel estava ao lado dela, nervoso, mas firme. Calma, Camila, ele disse, segurando a mão dela com cuidado. Eu vou cuidar de tudo. A gente vai passar por isso junto. Ela respirava fundo, tentando controlar o medo e a dor. A noite na fazenda seria longa. Miguel acendeu a lamparina e preparou um cantinho no quarto, arrumando lençóis limpos e um balde com água morna. Camila sentou-se na cama, apoiada nas almofadas, enquanto as contrações apertavam. Lembra quando me contou que tinha medo de confiar de novo? Miguel falou, a voz baixa para distraí-la. Eu também tinha, mas acho que a gente pode tentar confiar um no outro. Ela olhou para ele com os olhos marejados e esboçou um sorriso. Quero acreditar nisso, Miguel. Quero mesmo. Horas depois, entre lágrimas e suspiros, o choro de um bebê ecoou pela casa. Era Helena, a menina que carregava tanta esperança. Miguel ficou parado por um instante, olhando para o rostinho da filha, e depois virou-se para Camila, emocionado. Ela é forte igual a você, disse com a voz embargada. Camila o segurou pela mão e, pela primeira vez, permitiu que a tristeza e a alegria se misturassem num só sentimento. Aquela pequena vida era o começo de um novo capítulo. Para ela, para Miguel, para todos. A fazenda, que antes era só terra e silêncio, agora tinha um coração batendo forte. A chegada de Helena mudou tudo na fazenda. Os dias que antes eram silenciosos e monótonos, agora tinham o som suave do choro da menina. E as noites se tornaram cheias de esperança e cuidados. Miguel estava cada vez mais presente, ajudando Camila com tudo, desde trocar fraldas até preparar o leite. O olhar dele, quando olhava para Helena, era cheio de ternura, algo que ele nem sabia que ainda tinha dentro de si. Numa tarde quente, enquanto Camila descansava, Miguel se sentou ao lado dela na varanda, observando a pequena dormindo no berço improvisado. Sabe, Camila, ele começou meio tímido. Eu prometi para mim mesmo que nunca mais ia amar ninguém. Mas com vocês dois aqui, acho que essa promessa já não vale tanto assim. Ela sorriu, cansada, mas feliz. Eu também nunca pensei que conseguiria confiar em alguém de novo, respondeu. Mas você mudou tudo. Fez essa fazenda deixar de ser só terra para virar lar. Miguel segurou a mão dela com carinho. Eu quero que a gente seja uma família. Que Helena tenha um lar onde ela possa crescer com amor, sem medo. Camila olhou para ele emocionada e pela primeira vez sentiu que poderia acreditar de verdade em um futuro melhor.
Mas mesmo nesse momento de paz, um medo silencioso crescia no coração dela. Um medo que nem Miguel sabia que existia. Gostam de histórias como essa, que falam de dor, amor e esperança? Os meses passaram e a presença de Helena na fazenda parecia preencher não só o espaço físico, mas os corações de Miguel e Camila. Cada sorriso da menina era um sopro de vida nova para eles. A rotina, antes marcada pela solidão e pelo medo, se transformava em momentos simples e cheios de significado. Numa manhã calma, enquanto Miguel trabalhava na plantação, Camila estava sentada na varanda, observando a pequena brincar no quintal. Ele parou por um instante, enxugou o suor da testa e se aproximou. Camila, você já pensou em como vai ser o futuro de Helena? Perguntou com um olhar sincero. Ela sorriu, mas com um leve aperto no peito. Eu só quero que ela cresça sem medo, que tenha uma infância feliz, longe do que eu vivi. Miguel sentou-se ao lado dela, apoiando o cotovelo no joelho. A gente vai fazer isso juntos. Ela vai ter tudo o que merece. Ela olhou para ele e viu algo novo, uma esperança real. A ideia de construir uma família e um lar cheio de amor começava a se tornar concreta. Porém, mesmo com esse novo começo, o passado insistia em aparecer. À noite, quando a fazenda mergulhava no silêncio, Camila tinha pesadelos. O rosto do homem que a abandonou e ameaçava voltar aparecia em seus sonhos, assustando-a e lembrando que o perigo nunca estava longe. Miguel percebeu essa mudança, mas não sabia como ajudar. Sabia que para proteger Camila e Helena, teria que enfrentar seus próprios fantasmas. E talvez mais do que isso, o homem que um dia feriu a mulher que amava. O clima na fazenda estava mudando, como se uma tempestade silenciosa estivesse se aproximando. O sol já começava a se pôr quando um carro preto apareceu na estrada de terra que levava à fazenda. Miguel estava cuidando dos cavalos quando ouviu o barulho do motor. Um pressentimento ruim tomou conta dele. Do carro saiu um homem de rosto fechado, olhos frios e passos firmes. Era Roberto, o homem de quem Camila fugira, o pai da criança, e um homem com um passado sombrio que ninguém queria enfrentar. Miguel sentiu o coração acelerar, mas não recuou. Quando Roberto se aproximou da casa, Miguel foi ao seu encontro. "O que você quer aqui?" Miguel perguntou com a voz firme, mas controlada. Roberto sorriu de um jeito cruel. "Vim buscar o que é meu. Essa criança é minha, e a Camila vai voltar comigo, queira ela ou não." Miguel apertou os punhos, segurando a raiva para não perder o controle. "Você não vai levar nada. Aqui ela está segura, e eu vou proteger ela e a criança de você." Camila, que estava ouvindo tudo da janela, sentiu o medo crescer no peito. Ela sabia que Roberto era perigoso e que aquela situação poderia acabar muito mal. "Miguel, por favor!" ela implorou com lágrimas nos olhos. "Não deixa ele me levar." Miguel a olhou com determinação. "Eu não vou deixar nada acontecer com vocês." O confronto entre os dois homens estava prestes a começar. Naquele momento, Miguel entendeu que proteger Camila e Helena não era só questão de amor, mas de sobrevivência. Você já se inscreveu no canal para não perder o próximo capítulo dessa história emocionante? A tensão no ar era palpável. Roberto avançou um passo, encarando Miguel com um olhar ameaçador. Miguel, embora com o coração acelerado, não recuou. Sabia que precisava proteger Camila e Helena a qualquer custo. "Você não entende, Roberto", Miguel falou com firmeza. "Aqui é o fim da linha para suas ameaças. Camila e Helena ficam sob minha proteção." Roberto deu um sorriso amargo. "Você acha que pode me impedir? Eu sou o pai da criança e vou levar minha família de volta, custe o que custar." Miguel sentiu a raiva crescer dentro de si, mas tentou manter a calma. Não queria que a situação saísse do controle, mas estava preparado para lutar. "Você não vai levar ninguém. Se precisar, eu luto por elas." Roberto deu um passo mais perto e os dois ficaram frente a frente. O olhar dos dois homens dizia tudo.
Aquela briga não seria só por palavras. Enquanto isso, Camila estava dentro de casa, segurando Helena no colo, tentando controlar o medo que ameaçava dominá-la. Miguel, eu confio em você, faça o que tiver que fazer, ela disse com a voz firme, apesar do nervosismo. Miguel olhou para ela e assentiu. Sabia que não podia falhar. A noite que se seguiu seria decisiva para o destino daquela família improvisada. A tensão explodiu no ar pesado da noite. Roberto avançou com um olhar ameaçador, mas Miguel não se intimidou. Com força e determinação, ele segurou o braço do homem, puxando-o para longe da casa onde Camila e Helena estavam protegidas. Vai embora, Roberto! Gritou Miguel, a voz firme, os olhos cheios de raiva e medo misturados. Roberto tentou se soltar, mas Miguel segurava firme, como se naquele instante sua vida dependesse daquilo. O confronto entre os dois era mais do que físico. Era a luta pela segurança, pelo amor, pela esperança que nasceu ali, naquela fazenda simples. Camila, assistindo da porta, tremia, com Helena nos braços, o pequeno corpo tão frágil, mas já capaz de unir dois corações tão partidos. Não faça isso! Ela implorou chorando. Por favor, vá embora e nos deixe em paz. Roberto, com um sorriso amargo, olhou para Camila e depois para Miguel. Você não sabe com quem está mexendo. Miguel apertou o braço do homem firme. Eu sei exatamente quem você é, mas aqui você não manda, não mais. Depois de um instante que pareceu uma eternidade, Roberto se afastou, bufando de raiva. Isso não termina aqui, Miguel. Vou voltar. Miguel olhou para ele sair, o coração ainda disparado, e voltou para dentro da casa, onde Camila o esperava com lágrimas nos olhos. Obrigada, ela disse, segurando sua mão. Você salvou nossas vidas. Miguel apertou a mão dela, sentindo que aquela noite marcou o começo de uma nova batalha, mas também de um amor capaz de superar qualquer coisa. Eles não sabiam ainda, mas o pior estava por vir, e a verdade que Camila guardava poderia ser o que salvaria ou destruía tudo aquilo. Após a partida de Roberto, a casa parecia respirar, aliviada, mas o silêncio pesava no coração de Camila. Ela sabia que não poderia mais esconder o segredo que a perseguia desde o início. Sentou-se ao lado de Miguel, a cabeça baixa, a voz trêmula. Miguel, tem algo que preciso te contar. Não é fácil para mim, mas você merece saber a verdade. Ele a olhou com atenção, segurando sua mão com cuidado, sinalizando que ela podia confiar. Quando eu fugi, não foi só por medo do Roberto. Ela começou respirando fundo. Eu descobri que ele estava envolvido com coisas muito ruins. Ele não é só violento, Miguel. Ele está ligado a pessoas perigosas, tráfico, ameaças. Eu sabia que se eu ficasse, não seria só minha vida que correria perigo, mas a da nossa filha também. Miguel apertou os olhos, absorvendo cada palavra como se o peso do mundo tivesse caído sobre seus ombros. Você lutou tanto para fugir, para proteger Helena, ele disse com voz embargada. E agora está aqui, segura. Eu prometo que ninguém mais vai machucar vocês. Camila sentiu um alívio imenso, mas também uma tristeza profunda. Finalmente, pôde dividir aquela dor que carregava sozinha por tanto tempo. Obrigada, Miguel. Você é a única pessoa que me deu coragem para continuar. Ele sorriu, segurando seu rosto com ternura. E você me deu esperança de que o amor pode renascer, mesmo depois da maior das perdas. Naquele momento, a verdade veio como uma luz, mostrando que a luta deles não era só contra o passado, mas pela construção de um futuro onde o amor fosse mais forte que qualquer dor. Agora me conta aqui nos comentários, você já passou por uma situação que parecia impossível, mas o amor venceu. Quero muito ler suas histórias. Os dias seguintes foram de calma tensa na fazenda. Miguel e Camila se dedicavam a cuidar de Helena, e aos poucos o medo foi dando espaço à esperança. Mas havia algo que Miguel precisava dizer, algo que vinha guardando no peito desde que Camila chegara. Numa tarde, sentados na varanda,
Ele segurou a mão dela e falou com a voz baixa, cheia de emoção. Camila, eu sei que a vida nos trouxe até aqui de um jeito que nenhum dos dois esperava. Eu pensei que nunca mais conseguiria amar depois da Laura, mas com você e a Helena, eu sinto que meu coração pode sim voltar a bater de novo. Camila olhou para ele, os olhos marejados, e apertou a mão dele. Miguel, eu também sinto isso. Depois de tudo que passei, você foi o único que me fez sentir segura e amada de verdade. Eu não sei o que o futuro nos reserva, mas quero enfrentar tudo ao seu lado. Miguel respirou fundo, os olhos brilhando. Quero que a gente seja uma família, que Helena cresça sabendo que é amada, protegida e que o amor pode nascer até depois da maior dor. Naquele instante, Camila se emocionou tanto que não conseguiu falar. Ela apenas abraçou Miguel, segurando firme, como se ali fosse o único lugar do mundo onde poderia se proteger. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, os dois ficaram assim, abraçados, sentindo que, apesar de todas as tempestades, encontraram um porto seguro um no outro. Mas a verdadeira reviravolta ainda estava por vir. Uma noite, quando Miguel estava no celeiro organizando algumas ferramentas, encontrou uma velha caixa enterrada sob uma pilha de feno. Curioso, ele abriu e encontrou cartas antigas, fotos e documentos. Entre eles, havia uma carta escrita por Laura, sua noiva, datada de poucos dias antes do acidente. Miguel leu com as mãos trêmulas. Na carta, Laura confessava um segredo que ela nunca teve e coragem de contar. Ela estava esperando um filho de Miguel, um filho que ele nunca soube que existia. A dor bateu forte no peito, misturada com uma estranha sensação de esperança. Miguel voltou para a casa com a carta nas mãos e mostrou para Camila. Eu nunca soube disso, ele disse, a voz embargada, mas agora entendo que, apesar da perda, a vida sempre nos dá uma segunda chance. Helena não é só sua filha, ela é o nosso recomeço. Camila chorou, segurando a carta com cuidado. Então, de certa forma, ela é o filho que você perdeu, e o amor que a gente achava perdido nunca morreu. Miguel abraçou Camila e juntos choraram. Choraram por tudo que foi perdido, mas também pelo que ainda podiam construir. Naquele momento, o amor que parecia impossível renasceu em forma de uma família, frágil, mas forte o bastante para enfrentar o que viesse. O sol nasceu no horizonte, iluminando um futuro que prometia ser diferente. Um futuro onde a dor, o amor e a esperança se misturavam, mostrando que mesmo das feridas mais profundas pode brotar a vida. Os dias que se seguiram à descoberta da carta foram de uma nova luz na fazenda. Miguel, Camila e Helena começaram a construir não só uma família, mas um lar onde o passado já não doía tanto, onde as lembranças, por mais tristes que fossem, serviam para fortalecer o amor que crescia entre eles. Miguel costumava sentar na varanda, segurando Helena no colo, olhando para Camila com um sorriso que parecia mais verdadeiro do que há muito tempo. A vida é mesmo cheia de surpresas, ele dizia, e eu aprendi que às vezes a gente precisa perder tudo para valorizar o que realmente importa. Camila, agora mais forte e cheia de esperança, respondia com um brilho nos olhos. A gente não pode controlar o passado, mas pode escolher como viver o presente. E com vocês dois, eu escolho viver com amor. E foi assim, no meio daquelas terras brasileiras, com cheiro de mato e o canto dos pássaros, que uma história de dor, abandono e medo virou uma história de amor, força e recomeço. Quero muito saber o que você achou dessa história. Deixe seu comentário contando o que mais tocou seu coração. Seu like ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias emocionantes como essa. E se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever agora e não perder nenhuma novidade. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de uma mensagem de esperança hoje. E para continuar essa jornada junto comigo, clique na próxima história que está cheia de emoção.
Nos vemos lá. Até mais.